Oi, amores, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí, né? De videoaulas. A professora está muito contente que a maioria dos alunos estão indo aí na escola, né? Eu sei que é um momento difícil, mas a maioria está indo, tem sido uma sala bem assídua e tá dando pra gente trabalhar bastante aí em sala de aula, né? Em primeiro lugar, a professora vai corrigir os exercícios que ela passou para vocês na aula passada, tá bom? E depois a gente vai dar continuidade. Só que é uma outra fórmula de resolver as fórmulas de adição e de subtração das transformações trigonométricas, tá? Mas é bem fácil, bem tranquilo, tá? Não tem erro, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá? E depois a professora também faz a correção com vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, vamos lá, então, para a correção e depois para o exemplo da outra maneira de resolver, tá bom? Então, vamos lá, então. Gente, na aula passada, a professora tinha dado para vocês essa daqui, e eu esqueci que já estava marcado aqui, mas se deu ao contrário, não tem importância, tá bom? Vamos focar nesse daqui, ó, no 2. Seno de 75. Então, vamos lá, ó. Seno de 75 é a mesma coisa do que seno de 45 mais seno de 30, porque 45 mais 30, 75, correto? Daí eu coloquei aqui para vocês, ó, aquelas formulinhas que eu passei na videoaula passada. Seno de A mais B igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Vamos lá, o A é o primeiro, o B é o segundo. Seno de 45 vezes cosseno de 30, mais seno de 30 vezes cosseno de 45, tá? Tudo de acordo com aqui. Lá naquela tabelinha trigonométrica que a gente já sabe, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 30, meio, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Na multiplicação, eu posso multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2 sobre 4. 2 vezes 2, 4, tá? Como são iguais, coloquei um só e repeti o de cima. Só isso. Acabou. Daí, agora nós vamos para B. Peraí. Epa. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho na B o cosseno de 75, que também vai ser a mesma coisa, né? Cosseno de 45 mais cosseno de 30. Só que a formulinha aqui, ó, do cosseno de A mais B é essa daqui, beleza? Daí eu coloquei aqui cosseno de 45 vezes cosseno de 30, menos seno de 45 vezes seno de 30. Tô seguindo essa formulinha aqui, tá bom? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 é meio. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 e 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, repetiu o denominador e a parte de cima. Tranquilo, acabou. Agora, ó, eu acho que deve ter ficado um pouquinho de dúvida aí na C, né? Que é seno de 135 igual a seno... Ó, 90 mais 45. A professora já chegou a explicar isso aqui, mas eu não sei se vocês lembram, né? Então, vamos lá, ó. 90 mais 45 dá 135. Repetir aqui. A fórmula lá é a mesma do A, né? Que é seno de A mais B, tá? Então, vamos lá. Seno de 90 vezes cosseno de 45, seno de 45 vezes cosseno de 90. Olha só, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. O eixo do X é o eixo do cosseno. E o eixo do Y é do seno. O seno para cima é 1, para baixo é menos 1. Aqui no 90 graus o cosseno é 0 e aqui é menos 1, tá? Então, vamos lá. Ó, seno de 90 graus é aqui, não é? Então, é 1. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais... Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 90, como vai bater aqui, é 0. Aqui vai cancelar, porque tudo quando é vezes 0, cancela. 1 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa vai acontecer aqui
no cosseno de 135, que é igual ao cosseno de 90 mais 45. Já temos a fórmula lá que a professora fez na B também, do cosseno de A mais B, cosseno de A, 90, vezes cosseno de B, que é 45, menos seno de A, que é 90, vezes cosseno de B, que é 45. O cosseno de 90 é zero, já vai cancelar aqui, né? O seno de 90 é 1, vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Coloquei aqui, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho o seno de 120, que é 90 mais 30 dá 120. Então, joguei na formulinha do seno de A mais B, né? Que a gente já viu. Seno de 90 é 1, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio e cosseno de 90 é zero. Aqui cancelou, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E depois nós temos a última aqui, que é o cosseno de 120 é igual a cosseno de 90 mais cosseno de 30, que também é a mesma coisa lá do outro. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Zero, raiz de 3 sobre 2, 1 e 1 meio. Que cancela, porque tudo que é vezes zero é zero. 1 vezes meio, é menos 1, né? Vai dar menos meio. Só isso. Então, gente, essa foi a correção aí dos exercícios da aula passada. Beleza? Gente, ó, agora nós temos uma outra maneira aqui, ó, tá? Por exemplo, dado seno de A igual a 2/3 e seno de B igual a 3/4, com zero menor do que x, menor que meio. Raiz de 2 sobre 2, perdão. Calcule o seno de A mais B e tangente de A menos B. Olha, uma coisa, você tem o seno de A e o seno de B, mas você, pela fórmula lá, qual que é a formulinha? Ó, não é seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Você precisa do cosseno de B e do cosseno de A. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei o seno de A para me achar o cosseno de A, tá? Então, vamos lá, ó. Peguei essa fórmula aqui que a gente já conhece, seno ao quadrado de x, mas eu coloquei A para vocês saberem, tá? Mas cosseno ao quadrado de A igual a 1. No lugar do seno, eu coloco 2/3, só que é ao quadrado, né? Mas cosseno ao quadrado de A igual a 1. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, 9. Mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Esse 4 nonos passo pela negativo. Fiz o MMC, que vai dar 9 menos 4 sobre 9, que deu 5 nonos. Tá ao quadrado, passa como raiz. Raiz de 5 não dá exata e raiz de 9 é 3. Olha, então eu já achei o cosseno de A. Agora eu vou achar o cosseno de B. Vou achar o cosseno de B usando o seno de B, tá bom? Então, peguei a mesma fórmula, só que eu substituí, ó. No lugar de A, substituí por B. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B igual a 1. No lugar do seno, eu coloquei 3/4 ao quadrado. É a mesma coisinha, ó. O seno ao quadrado de B igual a 1. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Tá positivo, passou negativo. Fiz o MMC, achei que é 7 sobre 16 avos. Tá aqui ao quadrado, passo como raiz. Raiz de 7 não é exata, mas de 16 é. Então, vai ficar raiz de 7 sobre 4. Daí, ele tá falando lá no enunciado que ele quer o seno de A mais B. Então, eu coloquei seno de A mais B. Seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. É a formulinha. Peguei o seno de A. O seno de A é 2/3, ó, 2/3. E o cosseno de B é raiz de 7 sobre 4. Mais, aqui, o seno de B. O seno de B é 3/4, que tá lá. Vezes o que eu achei aqui, que é o cosseno de A, que é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 2 raiz de 7 sobre 12 e 3 raiz de 5 sobre 12, que a professora colocou aqui desse lado. Daí, eu só juntei os dois e coloquei um denominador só, porque eles são iguais. Daí, ele pediu também para a gente achar tangente de A mais B igual tangente de A mais B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Essa aqui é a fórmula, né? O professor já passou. Só que, o
Quem que é? Ó, tangente de A eu não tenho, nem tangente de B. Mas a tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno, né? Então, eu tenho lá na outra parte o seno de A e o cosseno de A. Duas frações dividindo, o que que eu faço? Eu repito a primeira, inverto a segunda. O 3 vai para cima, raiz de 5 vai para baixo. Aqui, eu até cancelei, porque são iguais, 3 e 3. Ficou 2 sobre raiz de 5. Não se esqueça que eu não posso deixar raiz de 5 embaixo. Então, eu multipliquei os dois aqui por raiz de 5. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Daí, depois eu fiz a mesma coisa com o tangente de B. Seno de B sobre cosseno de B. Repete a primeira fração, inverte a segunda. Também são iguais 4 e 4, cancelei, ficou 3 sobre raiz de 7. Não posso deixar raiz de 7 embaixo, coloco vezes raiz de 7 sobre raiz de 7. 3 vezes raiz de 7, 3 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Com a raiz de 49 é 7. Agora, achando tangente de A e tangente de B, a professora substituiu aqui, ó, tangente de A, tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Aqui, MMC de 5 e 7 é 35. 35 dividido por 5 é 7, 7 vezes 2, 14, raiz de 5. 35 dividido por 7 é 5, 5 vezes 3, 15, raiz de 7. Sobre, aqui eu multipliquei 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7. Na multiplicação, eu posso multiplicar raiz diferente, tá? 5 vezes 7, raiz de 35. E aqui ficou sobre 35, tá? Repeti a primeira lá, a fração, e aqui eu tive que fazer o MMC, ó. 35 dividido por 1, 35, vezes 1, 35. E aqui repetiu isso aqui mesmo. Daí ficou 35 sobre. Agora, são duas frações. O que que acontece? Repete a primeira, inverte a segunda. O 35 vai para cima e esse daqui vai para baixo. São iguais também. Cancelei. Para resolver melhor a nossa vida, né? Para a gente não ficar aí, dar muito trabalho. Daí, eu só repeti essa sobre essa daqui. Não dá para simplificar. A professora deixou desse jeito. Até dá. Aqui dá e aqui dá também. Mas a professora preferiu deixar assim. Então, achamos aí que a tangente de A mais B é essa daí. Só isso. É bem grande, eu sei. A tangente, principalmente, é um pouquinho trabalhosa, mas eu tenho certeza que vocês dão conta, tá bom? Daí, vocês vão fazer para a professora os exercícios 3 e 4 da página 18 da frente B, tá bom? Só isso. Bem tranquilo, bem fácil, tá? E é só seguir aí o que a professora passou no vídeo, nos exemplos, que dá tudo certo, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!